Graça e paz. Uhum. Ah, queridos irmãos, graça e paz, nós louvamos a Deus, né, por essa oportunidade. Hoje, já não estamos mais na igreja, já estamos em casa. E de ontem para ontem foi um dia bastante penoso, bastante corrido, mas cansativo, né? E quero agradecer a Deus pela vida da irmã Jaque, irmã Jaqueline, irmã Joyce, todos que fazem parte, né, desse trabalho. Tem sido importante, né? E meu desejo é que o Senhor, mais uma vez, venha, com a sua graça, misericórdia, a nos alcançar num momento tão difícil, os meios que possamos nós termos à nossa disposição para estarmos aprendendo, sendo edificados, tratados e trabalhados, nós temos que aproveitar, né? E eu louvo a Deus que ah, nós, como servos de Deus, estamos aproveitando de forma sábia justamente essa questão da tecnologia, amém? E então hoje eu quero estar meditando com os irmãos um texto que está em João capítulo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo número 5. João capítulo de número 5, ah, a partir do verso 1. É um texto que é bastante conhecido, que em volta dele há uma problemática teológica, problemática no sentido, na questão se realmente era anjo ou não, que descia e movia as águas aqui nesse texto. Não vai ser o meu foco para ministrar sobre isso, que existem questões técnicas, manuscrito, cópias, enfim. Isso aqui não muda, não fere, essa questão aqui também não fere aquilo que trata das escrituras no seu conteúdo, né? Não há nenhuma dificuldade sobre isso. Então, esse texto aqui, que fala justamente da cura de um paralítico, né? O paralítico de Betseba, o Betesda, né? Ele tem algumas lições para ser aplicado aos nossos corações. O verso 1 vai dizer assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, né? O verso 2, vamos ler o texto. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. 4. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro dali que descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Verso 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo, respondendo-lhe, disse: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, então, ele fala aqui, disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Esse texto, eu fico muito reflexivo quando eu penso nesse texto,
o quanto nos mostra a bondade, a misericórdia do Senhor. Nessa época que João ele tem a preocupação aqui de fazer a citação justamente de uma festa entre os judeus. Alguns estudiosos ficam na dúvida qual seria essa festa. Poderia ser a festa dos pães asmos, poderia ser a festa do Purim, poderia ser a festa das trombetas, e outros acham que seria a festa dos tabernáculos. E eu corroboro com essa ideia de que fosse a festa dos tabernáculos, porque é uma das festas mais emblemáticas e mais importante dos judeus. Haja vista que é uma festa que agrega e traz muitas multidões. Prova disso, Atos capítulo 2, que vai estar falando justamente que naquele tempo, período do Pentecoste. Então, João começa a listar que Jerusalém, ela estava numa balbúrdia, Jerusalém estava fervilhando. Então, João, ele localiza o tempo dessa passagem em um período festivo. E a Bíblia fala que Jesus subiu a Jerusalém. Numa aplicação simples, numa analogia simples, nós vemos que Jesus sobe. O que é interessante é que todos que vão para Jerusalém têm que subir. Todos que vão a Jerusalém vão no intuito de subir. Essa palavra subir aqui não é só uma questão de figura de linguagem. Fulano subiu para tal lugar. Não é. É literalmente. Jerusalém, ela fica sitiada numa posição elevada, por isso que ela foi escolhida por Davi, né, para ser a cidade de Deus. É por isso que é chamada cidade de Davi, porque ela é colocada num plano estratégico. Trazendo uma comparação, irmãos, para nós, isso aqui, Jesus subiu a Jerusalém, isso deve permear o coração de todo cristão. Todo cristão que se preza, um dia eu estava ministrando sobre isso, ele tem que ter no seu coração o anelo de estar em Jerusalém, de ir para Jerusalém. No caso, não a Jerusalém física, mas a Jerusalém celestial. Quando um dia eu fazendo um estudo sobre as características de uma igreja saudável, e um dos pontos que é trazido sobre a saúde de uma igreja é ela ter a capacidade, a essência, o ardor, o fervor permeando o seu coração e em seu coração com anelo pela volta de Cristo. Infelizmente, hoje nós temos observado quantos cristãos não têm mais essa perspectiva, não tem mais esse anelo, não tem mais essa preocupação pela volta de Cristo. Infelizmente, na maioria dos cristãos hoje, isso em todos os recantos da terra, a maioria dos cristãos estão vivendo uma vida apática, anêmica, indiferente, distante, e a parte dessa compreensão de que um dia nós vamos morar no céu. Infelizmente, hoje, as pessoas estão vivendo o cristianismo, né, ou vivendo o evangelho, baseado simplesmente na esperança deste mundo aqui. Elas choram, elas esperneiam, elas oram, elas jejuam, elas anelam, pensam os materiais. Não estou dizendo que isso é errado, mas é o fato que, na maioria esmagadora daqueles que se dizem cristãos, eles não pensam na volta de Cristo. Eles não anelam a volta de Cristo. Eles não anseiam a volta de Cristo. E se pensam, se anelam, essa temática, esse tema, ele pode estar numa escala de valores, terceiro, quarto, quinto lugar, e não prioridade no topo da sua vida. Se nós pegarmos João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei novamente para que aonde estáis, aonde eu estou, estejais vós também. Um dos desejos do anelo de Cristo é estar com o seu povo. Se você pegar Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, quando Jesus está ali ministrando a Santa Ceia, os últimos momentos com os seus discípulos, ele parte o pão dizendo: esse é o meu corpo que é partido por vós. E quando Jesus vai na ministração do cálice, do vinho, ele vai dizer: este é o meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. E não beberei convosco o fruto da vide, até aquele dia que eu beba novamente convosco no reino de meu Pai. Então, nós vemos que o anelo de Cristo, o que permeia o coração do Senhor,
é estar com seu povo, é a volta de Cristo. Se você pega 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 por diante, Paulo, capítulo 13 ao 18, né, versículo 13 ao 18, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, você vai ver Paulo tratando, permeando o coração dos crentes de Tessalônica, porque eles não tinham perspectiva em relação ao que iria acontecer depois da morte, e estavam preocupados quando iriam morrer e com seus parentes. Então, Paulo, então, ele vai tratar dizendo que não deveríamos nos preocupar com isso, porque há uma certeza da morte e após a morte. Então, quando chega no versículo 16, ele vai fazer a citação. E dada a trombeta de Deus, ressoada a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós vemos, irmãos, como a Bíblia ela é permeada, recheada, principalmente no Novo Testamento, dessa compreensão, desse anelo que permeava o coração dos cristãos da igreja primitiva e que deve permear também, sim, os nossos corações. Deve permear o coração daquele que é servo do Senhor. Então, numa aplicação básica aqui, numa analogia básica de Jesus subir a Jerusalém, né? Porque todos que vão a Jerusalém sobem, a parábola do bom samaritano. O samaritano, ele descia de Jerusalém, o sacerdote descia de Jerusalém, o levita descia de Jerusalém, né? Então, nós entendemos que Jerusalém é para cima. Então, eu sempre gosto de pontuar essa questão de coração do cristão, ele tem que estar anelante pela volta do Senhor. Infelizmente, pela vida que nós vivemos na nossa época, da nossa geração, nós vemos um déficit dessa compreensão. Se hoje você perguntar para os cristãos o que é a volta de Cristo, por que Cristo vai voltar? Por que a igreja tem que ir para o céu? A maioria das pessoas não sabe falar sobre isso. As pessoas não sabem, não entendem o que é isso, né? Devido ao quê? Infelizmente, devido a muitos pregadores, né, ministérios que hoje não focam no preparo dos irmãos para a volta do Senhor. E nós temos que, independente se alguém vai acreditar ou não, se alguém prega ou não, se alguém ensina ou não, se alguém anela ou não a volta de Cristo, ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai buscar buscar a sua igreja. Nós vemos em Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 1, quando Lucas ele faz a tratativa para Teófilo, que era alguém para quem ele estava escrevendo o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E ali você vai ver que a partir do versículo 5, quando Lucas começa a fazer a narrativa daquilo que o Senhor estava orientando, as últimas orientações para os seus discípulos após a sua ressurreição, quando chega a partir do versículo 5, os discípulos que ali estavam com ele já entenderam que Jesus tinha ressuscitado. Olha só, já perceberam que realmente Cristo havia ressuscitado, era real, Jesus confirmou a sua ressurreição, Jesus ensinando alguns pontos. Então, alguns dos discípulos perguntam: Senhor, quando tu restaurarás o reino a Israel? Olha só, Jesus indo para o céu, pronto a subir aos céus, e as pessoas ainda preocupadas com o contexto econômico, político, social. Aí Jesus dá uma resposta para ele, clara, incisiva, contundente, e diz: não vos compete saber o tempo e as estações que o vosso Pai ele já determinou. Então, nós vamos ver que a partir desse versículo, no versículo 8, vai dizer, então, Jesus dizendo assim: mas vos digo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e semeeis testemunho em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. A partir do versículo 10, então, Lucas, ele narra que, naquele momento, Jesus, ele é elevado, ele é elevado aos céus. Então, quando eles estão ali, aparecem anjos, né? E dizem para aqueles discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste ir, ele há de voltar. Então, a volta de Cristo, o retorno do Senhor, o arrebatamento da igreja é real. É algo real. E, infelizmente, muitas pessoas não têm vivido ou não têm anelado a volta do Senhor. E a minha pergunta retórica, você não precisa responder, mas é uma pergunta reflexiva e introspectiva.
O quanto você anela a volta de Cristo? Você pensou hoje na volta do Senhor? Você anelou que Cristo voltasse agora? Se eu sempre tenho feito isso, e se eu fizer aqui, eu creio que não será diferente. Quando nós ministramos e falamos assim, quando eu falo sobre a volta de Jesus, quantos amam os céus aqui? A maioria levanta, olha, todos levantam. Eu amo o céu. E eu pergunto, quantos querem ir para o céu? Quantos vão para o céu? Todo mundo, amém. Aí eu pergunto, quem quer morrer agora para ir para o céu? Pouquíssimas mãos levantam. E se eu fizer isso aqui, isso vai ser a mesma coisa. Não, Senhor, não, pastor, calma. Quer dizer, aqueles que dizem que amam o céu, que querem ir para o céu, que aguardam Jesus voltar, mas no tanto quando diz assim, quem quer ir para o céu agora, morrer agora? As pessoas, misericórdia, sabe por quê? Existem vários fatores, mas existem dois fatores que eu tenho observado. Primeiro, as pessoas não sabem o que é a volta de Cristo e não anelam a volta do Senhor. E o segundo fator, e eu creio que isso tem sido algo muito complicado, é que a maioria das pessoas ainda não tem certeza da sua salvação. Umas apegados com o coração apegado por não entender realmente que é a volta de Cristo, com o coração ainda aqui na terra, porque isso é verdade, não vamos mascarar isso aqui, não. É verdade. A maioria dos cristãos estão muito mais preocupados com a bênção, com a saúde, com o carro, com o casamento, com um problema financeiro, problema. Eu não estou dizendo que isso é pecado e que nós não devemos nos preocupar com isso, não é isso. Mas eu estou dizendo que essas coisas, essa preocupação exacerbada com as questões materiais, se sobrepõem aos basilares da vida cristã. Se você pegar Mateus capítulo 6, Jesus ele vai tocar sobre isso. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Não é a vossa vida muito mais importante do que os alimentos, do que qualquer outra coisa? Jesus ele nos dá uma lição profunda ali em Mateus capítulo 6, falando justamente da solicitude da vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus denota que a nossa vida, naquilo que tange na nossa existência, já está sendo cuidada pelo Senhor. Se você vai ver lá em Filipenses capítulo 4, versículo número 6, Paulo ele vai dizer à igreja de Filipe, ele vai dizer assim, não andeis ansiosos, mas através da oração, da súplica e ações de graça, sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Verso 7, que vai complementar como consequência de não andar ansioso. Ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo. Então, nós vemos, irmãos, que... calma que eu vou continuar o versículo, tá, gente? Os versículos. Mas o Senhor está pontuando isso aqui para nós. Claro que Deus ele quer nos abençoar. Isso é fato. Mas o problema hoje, irmãos, é que aqueles que se dizem cristão, aqueles que se dizem que fazem parte do corpo de Cristo, que é a eclésia de Cristo, eles dizem que amam Jesus, que amam o céu, mas eles não querem estar agora com o Senhor. Muitos cristãos, infelizmente, têm no seu coração a perspectiva, se é que se tem, da volta de Cristo daqui a 10, 20, 30 anos. Eu já ouvi cristãos falar sobre, ainda mais líderes, falarem que não quero que Jesus volte agora, não. Depois ele volta daqui a 20 anos, 30 anos, tem muita coisa para eu viver, tem muita coisa para eu curtir. Né? E não é questão da obra, é questões pessoais. Anelam a volta de Cristo daqui a anos. E não é assim. Quando nós olhamos a história da igreja primitiva, amados, nós vimos que a igreja primitiva, o coração dela pulsava, anelava a volta de Cristo já, agora, de forma eminente. Os cristãos que eram alimentados, se tornaram alimentos dos leões que vinham da Líbia. O imperador deixava aqueles leões 2, 3, 4 semanas com fome. E quando as famílias inteiras, eram lançadas no Coliseu, antes que as pessoas caíssem ao chão, os leões já estavam devorando aquelas famílias, crianças, mulheres, idosos, pessoas que eram torturadas, decapitadas, decepadas, era totalmente deslacerada naqueles jogos terríveis, né, que é chamado com os gladiadores. Cristãos que enfrentaram arguras e torturas, perdiam casa, famílias, bens. Mas
A mola propulsora deles, a mola que motivava eles a prosseguir, irmãos, não era o senso de vingança, que Deus desse livramento, que Deus não deixasse eles para os leões, morrer à espada. Eles nunca, a igreja primitiva nunca orou sobre isso. Nos livra, não, 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 não. Aí onde vem a expressão, que é tradição da igreja primitiva, da tradição da igreja, quando tem a expressão, a semente do sangue. É justamente porque quanto mais, tem até um hino, acho que é de Mara Dalila, né, quanto mais os cristãos eram mortos, torturados, mais cristãos, mais pessoas se convertiam. Chegou uma época, irmãos, em que o Império Romano achou, isso foi a partir do ano 62, 63 depois de Cristo, que teve aquela grande perseguição, e exclusivamente, então, no ano 64, Paulo ele foi decapitado por mando do imperador Nero. Então, a partir do ano 60 até o ano 64, 65, houve uma perseguição terrível contra os cristãos. E aqueles cristãos, eles não recuavam, eles avançavam. Muitos iam para a porta dos coliseus, muitos iam para a praça a desafiar a força do imperador, dizendo: nós temos medo de você. Nero, você não é o meu imperador. Cristo é o nosso rei. Cristo é o nosso Senhor. Aleluia. E eles iam lá para realmente confrontar. E muitos diziam: pode nos matar, pode tirar os nossos bens, mas nós não iremos retroceder. Cristo é o nosso rei. A igreja primitiva, ela não recuava. Se você pegar em Atos capítulo de número 3, você vai ver quando Pedro e João operam aquele milagre que é chamado, esse capítulo é chamado o capítulo da Porta Formosa. Então, Pedro e João fazem aquele milagre extraordinário, levanta aquele paralítico que há 4 décadas praticamente vivia ali, vivia coxo, era conhecido de todos. Então, quando eles são curados, né, eu vou achar o texto, eu sei o texto, mas eu quero ser preciso com você. E quando, então, há aquela cura e há aquele milagre, então, a Bíblia vai nos dizer que depois daquela cura, Pedro, ele prega e ele fala, né? No capítulo 4 vai falar sobre o sinédrio, e quando eles são açoitados, né? Eles sofrem com isso. A oração da igreja primitiva é contundente, versículo número 23, capítulo 4 de Atos, versículo número 23. E soltou eles foram para os seus, Pedro e João, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. 24. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: olha, irmãos, olha que oração fenomenal. Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Verso 29. Agora, pois, olha só isso aqui, irmãos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aleluia. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais, prodígio pelo teu santo nome, o nome do teu filho Jesus. Verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, que lição, que lição. Hoje Jesus está fazendo um negócio diferente aqui na ministração. Que lição a igreja primitiva nos dá, irmã Joyce, irmã Maria Helena, irmã Jaciara. Que lição o Senhor nos mostra aqui com essa igreja. A oração deles foi invocaram aquilo que as escrituras já vinham, eles entendiam que o processo do sofrimento, da perseguição, era algo que deveria acontecer, eles entenderam que Jesus teria que sofrer, e quando eles falam isso, irmãos, não é simplesmente uma questão de adoração, é uma questão de identificação.
Eles entenderam que Cristo sofreu por uma causa e que eles também deveriam e iriam sofrer por causa de uma causa. E isso alegrava o coração da igreja primitiva, dizendo: assim como Cristo sofreu por causa da obra da redenção, nós também vamos sofrer. Não somos diferentes e não vamos ficar à parte ou alheios daquilo que Cristo sofreu. Se o meu Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer. E eu recebo isso com alegria, eu recebo isso com resignação, eu recebo isso com prazer. Olha a mentalidade. E quando eles falam aqui na oração, olha as suas ameaças, não quer dizer ali que eles estão pedindo justiça, o que fosse vingado aqueles que estavam morrendo e sendo sofridos. Mas ele estava dizendo assim: Senhor, eles estão nos ameaçando. Mas eles disseram: mas contudo, nos dá ousadia, nos tudo nos dá condição, nos tudo nos dá capacidade para nós continuarmos pregando a tua palavra. Essa era a tônica da igreja primitiva, irmãos. Era isso que permeava o coração do Senhor. Eu quero ir para o verso 2, mas o negócio está ficando aqui, nessa parte aqui de Jesus subiu. Eu desafio você a ser sincero com você mesmo. Quantas vezes nessa sua caminhada cristã você não conseguiu orar e a sua oração era uma oração de desejo e de angústia? Desejo porque você quer isso agora, angústia porque você não consegue mais viver longe dessa realidade. Qual foi a última vez que você chorou, que você anelou dizendo: Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero estar com o Senhor? Qual foi a última vez que a tua oração, que você perdeu o sono, que você jejuou com um anelo que consome, não é que consumia, que consome a tua alma? Qual foi a última vez que você orou por isso? Aliás, se é que você orou alguma vez dizendo: Senhor, eu quero o Senhor. Porque aí tem uma tônica, irmãos, de que nós não devemos anelar a volta de Cristo. Existem várias coisas que eu vejo as pessoas falar, mas eu quero pontuar duas. Existem aqueles que querem sim a volta de Cristo, ainda que de forma esporádica, para se livrar de um problema, irmã Joyce. Ah, como eu queria que Jesus voltasse agora para eu ficar livre dessa dor. Ah, como eu queria que Jesus voltasse agora para eu ficar livre dessa família problemática. Como eu queria que Jesus voltasse agora para eu me livrar desse marido espancador. Ah, como eu queria que Jesus voltasse agora para eu não sofrer mais as tentações. Essa motivação é errada. Essa motivação não é a motivação que deve permear o coração do cristão. Se alguém anela de ir para o céu para ficar livre de alguma dor, essa pessoa não entendeu o que é a volta de Cristo e que é o céu. Isso não deve permear o coração do cristão. Isso não deve permear o coração da igreja. Observe que em todas as passagens que o apóstolo Paulo ele fala, ele cita de querer estar com o Senhor, não era por causa de dor, não era por causa de perseguição, não era por causa de problemas, muito pelo contrário. Ele anelava de estar com o Senhor por causa do Senhor. O outro fator é que muitas pessoas, às vezes, anelam, quando anelam de ir para o céu, quando se fala de ir para o céu, obviamente que na mente dela eu não quero ir para o inferno. Deus me livre, eu não quero ir para o inferno. Essa motivação também é errada. A motivação correta do coração do cristão para querer ir para o céu não é o medo de ir para o inferno ou de se livrar de um problema. O motivo é: eu quero estar com o meu Senhor. Aleluia. Eu quero ver o meu Senhor. Eu quero vê-lo face a face. O motivo de estar no céu, de ir para o céu, e o coração do cristão que vai para o céu, o anelo dele é ver o Senhor. O anelo dele é estar com o Senhor. Como é que está seu coração nesta noite? Meu Deus do céu. Como é que você tem anelado a volta? Se é que você anela a volta de Cristo. Você pode, você que está me escutando aqui na live, ou você que vai me escutar no vídeo, na gravação, você pode até não concordar com o que eu estou falando, mas você não pode dizer que eu estou mentindo. Maioria esmagadora, infinita. Isso é triste, irmãos. Isso é triste.
A maioria esmagadora dos cristãos não sabe o que é a volta de Cristo, não anelam a volta de Cristo, não pensam na volta de Cristo, e muitos querem que ela aconteça, mas não agora, mas depois que os seus desejos e os seus anseios sejam satisfeitos, que os seus anelos, os seus desejos sejam cumpridos. Como é que está o teu coração? Pense nisso. Vamos continuar o texto. João capítulo 5, versículo 1. Meu Deus, vamos continuar no versículo 2. A Bíblia aqui vai estar falando ah, sobre a cura deste homem. E aqui no verso 2, João, ele diz assim, o verso 1 repetindo, acho que alguém pode ter chegado agora, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Verso 2, ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Ah, essa passagem aqui, ela é muito significativa no verso 2, que João aqui está dando locais, isso para contextualizar o tempo e a época que isso foi realizado. Quando ele fala aqui que havia próxima porta das ovelhas, a palavra portas aqui das ovelhas é probáticos. Probático vem de probation, né? Que tem a ver justamente nesse lugar que existiam várias portas, que ali, esse lugar era próximo ao templo. E era justamente nesse lugar, a porta das ovelhas, que era um lugar de sacrifício, um lugar onde havia uma entrega. Isso aqui é emblemático, né? E a Bíblia diz que havia um tanque. Quando fala aqui, irmãos, tanque, a ideia que se tem do texto é que se fosse um tanque pequeno mesmo, tá? É uma ideia que fosse feito um tanque batismal, como um tanque, como uma caixa d'água, enfim. Mas aqui nesse texto, essa palavra tanque aqui, tá? É colombreta, tá? Colombreta. Colombreta dá a ideia de algo muito expansivo, tá? Não é um tanque aqui, tá? Mas aqui colombreta. Colombreta quer dizer uma grande piscina. Então, se você observa, porque não pode ser algo pequeno, mas é grande, é quando ele fala aqui, o qual tem 5 alpendres, né? Isso aqui está falando um lugar espaçoso, ou seja, existiam 5 áreas, existia 5 terraços enormes, onde as pessoas ficavam ali alojadas. Então, quando fala aqui de Betesda, ou Oikacebas, né? Esse nome aqui é quando fala em Hebreus, tá? Em hebreu é Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Mas, na realidade, nessa época aqui em Jerusalém, os irmãos devem se lembrar que Jerusalém ela era dominada pelo Império Romano. E existia muitos lugares ali nas regiões de Jerusalém em que o Império já tinha estabelecido. Existia lugares de teatros, existia lugares de recreação, isso dentro de Jerusalém. Jerusalém ela estava realmente dominada pelo Império Romano. E o que diz alguns arqueólogos, escavadores, que esse Betesda aqui, o tanque de Betesda, não era um lugar sagrado dos judeus. Tanto prova que ele fala em hebreu, tá? Isso denota aqui, na linguagem hebraica, significa Betesda, mas o sentido ali é grego-romano, porque a palavra Betesda tem um sentido de casa de misericórdia, tá? Tem um sentido de casa de misericórdia. Então, aí, isso aqui é significativo, é emblemático. Por quê? Porque quando fala de casa de misericórdia, isso era o local é como se fosse um lugar específico para restabelecer a saúde dos soldados que vinham da guerra. Então, era tido como casa de misericórdia. E o Deus, né, que era representativo dessa casa de misericórdia, vocês já ouviram falar em Santa Casa de Misericórdia? Pois bem, a ideia é dessa. Santa Casa de Misericórdia vem desse conceito romano. Então, qual é hoje, quem é da área da medicina aqui, ainda que seja de humanas, vai entender o que eu estou falando. Qual é o símbolo que retrata a medicina? A serpente numa haste, que ali fala o quê? É o Esculápio. Esculápio é o deus da medicina, o deus da cura. É usado serpente como a questão do antídoto, né? Vem o mal, mas a própria ciência traz a cura. Então, o Esculápio, o deus Esculápio, era a representação dessa casa de misericórdia. Por isso, escute bem, que naquilo que Jesus trata da cura daquele lugar, Jesus não cura todos, cura uma pessoa e sai de lá. Por quê? Para que não houvesse a associação dos milagres que Jesus poderia operar ao Deus Esculápio. Então, esse lugar aqui, com o passar do tempo,
ele foi perdendo a sua tônica. Esse lugar era um lugar de recreação, havia pessoas importantes, eram pessoas da alta sociedade que adivinham para este lugar, né, para um momento de recreação. Por isso que eu digo que aqui o tanque não é simplesmente um tanque, é colimbro ou columbreta, que é uma grande piscina, porque era um lugar de recreação. Com o passar do tempo, não se sabe ao certo o porquê aconteceu isso, as pessoas começaram a migrar, os enfermos, os coxos, começaram a migrar e tomaram a conta daquele ambiente. Então, o ambiente que começou com um lugar de recreação se tornou um lugar onde toda a mazela, a enfermidade, as doenças eram ali colocadas. Então, Jesus ele vai nesse lugar, né, em Hebreu, o qual tinha 5 compêndios. Então, nós vemos que este lugar, tá, era um lugar muito permeado de uma mística, de paganismo, de idolatria, ok? Verso de número 3 vai dizer, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Quando a Bíblia diz que esses homens, todo tipo, grande multidão de enfermos. A palavra enfermo, austerion no grego. Austerion quer dizer toda e qualquer tipo de mazelas que o corpo do ser humano pode ser. Todo tipo de problemas, tá? Todo tipo de enfermidades, né? Em todos, de enfermos, austerion. A outra palavra que me chama interessante aqui, quando havia cegos. Cegos vem do grego tufos, aquele que não consegue enxergar, tufos, a mente turvada. E ele continua dizendo, mancos, mancos aqui, a palavra mancos aqui, ela é muito, muito interessante. Mancos e cegos, mancos e ressecados. A palavra mancos aqui vem de conos, quer dizer coxo, né? Atrofiado. E quando ele vem aqui, quando ele fala ressecados, irmãos, essa palavra ressecados no grego quer dizer ex zero. Olha só, irmãos, ex zero. Ex zero quer dizer, vem daí onde vem o nosso conceito de zero à esquerda. Então, meu irmão, observe aqui nesse texto quanto tipo de pessoas estavam neste lugar. Eles estavam à espera de alguma coisa. Eles estavam à espera do movimento das águas. Esse lugar, ele tinha uma conotação associada em que, com uma ligação pelo arquiduto com o colado na região. E havia a questão da necessidade no tanque, existia um tanque no templo, em que havia necessidade da troca da água. O Templo Irmão sabe que as águas todo dia teriam que ser trocadas e teriam que ser águas novas, limpas, né, para o ritual de liturgia de purificação. Então, muitas vezes que esse tanque ele tinha uma ligação justamente com o tanque do templo. Então, quando lá o sacerdote e ele abriam um reservatório para tirar água velha, era desse tanque que no começo, tá, havia a movimentação que a água via para esse templo, aonde havia a lavagem dos materiais, então essa água era usada. Então, obviamente que, observe aqui, o tanque aqui no templo, um lavatório de purificação, e com a água que estava aqui. Então, quando aqui era acionado, obviamente que as águas aqui se moviam. Há quem crê, tá? Esse verso 4, não vou me deter nisso, ele não está nos originais, tá? Ele está no papiro, parece que é o P56, ali ele está como uma nota de rodapé. Na dúvida, quando o tradutor, o intérprete, ele foi colocar, ele não sabia se era uma nota de rodapé ou então era um comentário. Então, foi colocado aqui esse adendo, até porque era prática da cultura da época entender que muitas coisas que eram realizadas de forma sobrenatural, os anjos eles tinham a sua ação operativa. Mas isso aqui não compromete, tá, a essência e o contexto e as verdades bíblicas, tá? Não há problema nenhum com isso. Os maiores exegetas, eles não têm dificuldade com essa conotação. Mas vamos à frente. Versículo número 5. Espero que os irmãos estejam vivos e estejam entendendo. Verso 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, tá? E se achava enfermo. A palavra estava, denota uma significação muito importante, de que não é que ele estava há 38 anos naquele lugar,
mas denota que há 38 anos que ele estava enfermo. Muitas pessoas, irmão Jorge, quando lê esse texto, acham que esse homem estava há 38 anos ali no tanque. Não é. A condição de enfermo que ele tinha, ele estava enfermo há 38 anos, mas que ele estava naquele lugar quando Jesus chegou ali. Então, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus vendo, olha só, irmãos, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Observe que o verso 6, isso aqui, irmãos, é algo muito interessante. Um homem que está numa situação muito difícil há muito tempo, não precisa nem detalhar isso, né? Uma enfermidade crônica, debilitante, enfim. E a Bíblia fala que quando Jesus chega, eu começo a imaginar Jesus passando naquela multidão. Os irmãos podem perguntar, existe muita especulação, por que Jesus só curou, só foi diretamente para aquele homem? Por que Jesus não foi para outra pessoa? A gente não sabe ao certo, não podemos especular essa questão, mas podemos entender que Jesus ele fez o que fez porque sabia o que estava fazendo. Então a Bíblia diz que foi vendo Jesus, né, essa palavra vendo é haral, haral no grego, é diferente. Por quê? Não é que Jesus olhou simplesmente que ele está ali deitado, vendo. Oh, eu estou vendo ali um homem deitado. Não é isso. Não é isso. Haral tem a conotação de uma percepção mais profunda. É uma compreensão mais intensa. Não é olhar simplesmente o físico, é olhar dentro. Haral tem a conotação de olhar para dentro. E nesse quesito, quando diz aqui, e vendo, verso 6, e vendo este deitado. Irmãos, as duas palavras, isso aqui é muito forte. As duas palavras, vendo e deitado. Quando a palavra haral, ela fala que João ele coloca de forma específica haral, João está dizendo que Jesus estava olhando para dentro do homem. Não é, irmãos, não é um olhar de saber, você está aqui. Não, é fazer uma leitura, é um olhar profundo, é um olhar para dentro, é uma leitura, é um raio-x de alma. Vamos colocar para nós isso aqui. Jesus olhou para ele, olhando, vendo, haral, irmãos, isso aqui é muito forte. E Jesus olhou para ele deitado. A palavra deitado aqui no grego, katagair, katakair. Katakair quer dizer, Jesus, ele olhou e viu o estado dele. Essa palavra katakair, quando ele está deitado, não é o estado fora. Não é deitado fisicamente, mas é deitado dentro. Não sei se você está entendendo aqui. Jesus, aleluia, ele teve a percepção de ver o estado físico, mas foi mais além. Ele percebeu dentro da alma, ele percebeu por dentro. E Jesus não só viu que aquele homem estava prostrado fisicamente, mas ele estava deitado, ou seja, prostrado dentro da alma. Jesus é o único que pode nos prescrutar da forma mais profunda, ainda que pai, mãe, esposo, amigos, igreja, parente, familiares, pastores, quem quer que seja, pode fazer uma leitura, né, usando algumas técnicas, usando alguns conhecimentos, mas ele não pode prescrutar o que está dentro da alma. Jesus olha para mim, olha para a irmã Joyce, olha para a irmã Isabel, olha para a irmã Mara, Jesus olha no íntimo, lá dentro, Jesus vê lá dentro. E o que é interessante, que Jesus olha que este homem, além de estar deitado fora, esse homem estava deitado dentro. Ou seja, quando essa palavra, ela está usando essa conotação de estar deitado, deixa eu trocar esse óculos, está me machucando, de estar deitado dentro, isso demonstra que muitas vezes as pessoas se entregam totalmente, as pessoas se rendem, as pessoas deixam de desistir da vida, de lutar, de prosseguir, porque elas perdem todas as esperanças para lutar. Elas abrem mão. É como que um lutador que está no ringue e por não conseguir continuar na luta, ele vem, joga a toalha e diz, desisto da luta. Esse é o sentido dessa palavra deitado.
Então, quantas pessoas que estão prostradas, estão deitadas, estão se entregando, né, porque não vem mais nenhuma perspectiva, não vem nenhuma possibilidade, não vem mais nenhuma um condicionamento para a sua vida, eles não veem a possibilidade de mudança, não vê a possibilidade de realmente serem realmente o que devem ser, como a Bíblia ensina. Mas o que é bom, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus ele nos vê e nos vê por dentro. E sabendo, essa palavra saber aqui não é uma palavra que trabalha simplesmente a questão teórica. A palavra sabendo aqui, sabendo, é uma identificação, é algo experimental. Jesus entendia perfeitamente o que aquele homem estava sofrendo, o que aquele homem estava passando. O estado físico dele, tá? O problema da enfermidade dele subiu ou adentrou, desceu, como queira colocar, foi elevada para um nível mais profundo. O problema era físico, tá? Ele tinha uma enfermidade, estava enfermo, estava prostrado, estava deitado, mas agora esse problema dele estava indo para outra instância. O problema da alma, o problema interior, o problema do coração. Coração, quando eu falo, não cardíaco, mas o coração é emoção, alma. Este homem estava rendido, esse homem estava prostrado. E quantas pessoas que assim estão? Quantas pessoas que assim estão? Porque este homem aqui, tá? Ele estava num ambiente que ele não deveria estar. Porque esse homem, se você vai ver, ele era judeu. Ele era hebreu. Hebreu não, ele era judeu. Ele não deveria estar ali. Mas, é como diz a história, né? A pessoa que está com um problema, ela procura qualquer coisa para se salvar, para curar, ela procura qualquer método. Alguns intérpretes acham que Jesus foi a este homem por causa dessa questão, por ele ser judeu. Mas isso é especulação, né? Mas se você ler o texto, ele era judeu, estava num ambiente totalmente grego-romano, onde a idolatria e o paganismo estavam imperando. Então, óbvio que era uma pessoa, como judeu, ele não deveria estar ali. Mas isso denota, irmãos, o desespero da fé. Isso denota o desespero da alma, onde as pessoas, quando não tem mais saída, procuram e vão a todos os lugares e vão procurar todos os meios, todas as formas, porque elas querem ficar livre do seu mal, da sua enfermidade, do seu problema. É o caso deste homem aqui. Então, nós vemos nesse versículo 6 ah, algo muito, muito emblemático nos dias de hoje, né? As pessoas estão doentes, estão problemáticas, estão enfermas, estão prostradas na alma e estão procurando salvação, cura, libertação, em tudo quanto é coisa. Se vai ali, se aquela religião diz que é aquilo, vai ali, se é o xamã, vai ali, se é o mantra, vai ali, e vai, e permanece no mesmo estado. Mas o que é bom é que Jesus ele nos vê. Verso 7. Eu já estou terminando, acho que o horário já tá para vencer. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Esse homem estava tão desesperado e que a percepção dele era tão limitada, né? Que ele estava tão limitado e tão desesperado. Quando a Bíblia nos fala ali e diz assim, que me ponha, a palavra pôr ali no grego, balos, não é você levar, carregar, é jogar. Esse homem ele já estava tanto na iminência que ele queria que alguém nem precisava carregar ele, jogasse ele como estivesse. Ele disse que não tem ninguém para me ajudar. Quando eu vou descer, já tem outro que vem e que entra depois de mim. Então a Bíblia nos fala, Jesus lhe disse, levanta-te, glória a Deus, que coisa tremenda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Então Jesus ele fala para ele, cabate-o, cama e andar para Pitel, né? Cabate, Jesus fala assim para ele, cabate-o para Pitel, toma a tua cama, que no caso seria uma esteira, ele toma, levanta e anda. E quando fala andar para Pitel, quer dizer, é algo que deve prosseguir, não é simplesmente se levantar daquele lugar e começar a andar, mas é a ideia de que a trajetória dele deveria tomar outro rumo na vida. Mas o que me chama a atenção para nós finalizarmos é quando Jesus ele usa a palavra levanta-te. Essa palavra ela é muito emblemática. Ela é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que ela tem o seu significado aplicado dependendo do contexto que ela está inserida. Então, a palavra levanta-te que ela tem a conotação de dunamis. É uma palavra que posteriormente ela tomou a significância de dinamite e de gerador, tá? Dunamis
como algo explosivo, impactante, né? E dunamis como um sentido de gerador, no sentido de que é algo que tem uma força tão extraordinária em si mesmo, que não precisa de auxílios e não precisa de uma força externa para a execução do propósito daquilo que ela é. Então, a palavra dunamis, ela tomou esse sentido posteriormente, mas antes, essa palavra, ela tinha uma conotação dentro das legiões romanas. Se você pegar 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, você vai ver Paulo ali falando para Timóteo e vai dizer assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas Deus nos deu espírito de poder, dunamis. Paulo ele tem muita propriedade de usar, ele gosta muito de usar essa palavra e de usar a figura de linguagem, até porque Paulo, sendo de Tarso, e nessa região que Paulo nasceu, existia uma base de legiões romanas. Então, Paulo ele emprega muita coisa das legiões, dos exércitos, com muita propriedade. E essa palavra, dunamis, glória a Deus, essa palavra é tremenda, ela carrega o sentido de que os generais que quando eles iam para a guerra e preparavam seus soldados, quando eles iam saindo, ele dizia assim, dunamis, e o exército ficava, dunamis. Então quer dizer o quê? É um exército que sai para vencer. Um exército que sai e não vai ser derrotado. Então, essa ideia é uma voz de comando de que aquilo que está sendo proposto será realizado. Ou seja, lembra daquela mulher da passagem do fluxo de sangue? Que ela sofria terrivelmente anos e anos e anos. Ela chega por trás, ela toca nas vestes, a palavra tocar ali não é tocar, é agarrar, ela agarra nas vestes de Jesus. Então Jesus para e diz: de mim sai o quê? Virtude, de mim sai o quê? Poder, ou seja, de mim sai um exército para curar, para operar. Então, quando Jesus fala aqui, é muito interessante isso aqui, eu vou terminar aqui. Que Jesus disse para ele: levanta-te. Jesus, ao mesmo tempo que está dando uma voz de comando, aí que é o emprego da palavra dínamos, com os dois sentidos aqui. Ou seja, Jesus é a fonte geradora de energia para ele se levantar e a fonte explosiva de impacto, que é justamente para tratar com o problema da enfermidade, exterminando o mal que estava sobre ele. Não foi simplesmente um levanta-te, mas foi justamente a força operativa do Senhor e que nessa força operativa ele recebe capacitação, ele recebe cura da parte do Senhor. O que é que nós podemos aprender com essa passagem? Inúmeras coisas. Primeiro, nós vamos estar aprendendo de que aqueles que realmente servem a Deus não precisam buscar subterfúgio em outros lugares onde o Senhor não está. Podemos aprender aqui de uma forma prática é que Jesus, ele é aquele que nos sonda. Jesus sabe, nos conhece, prescruta. Estão lembrados das igrejas da Ásia? Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, quando Jesus fala: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Então não há ninguém mais que possa nos prescrutar e que possa nos sondar, que o Senhor nos vê. Não só a questão do nosso exterior, mas o Senhor contempla o interior da nossa alma, ele contempla o estado que nós estamos. E o que é interessante, que apesar de esse homem estar num lugar que não deveria estar, o Senhor foi ao encontro dele. Então não há problema, não há deficiência e dentro da nossa alma que o Senhor não possa tratar. E eu termino mais uma vez por onde eu comecei, que o nosso coração esteja alinhado com a volta do Senhor, anelando Cristo hoje, Cristo agora. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Irmã Jaqueline, obrigado. Obrigado a confiança, obrigado essa oportunidade de nós juntos estarmos crescendo no nome do Senhor Jesus. Shalom, Adon.